hoje, Dia Internacional do Livro Infantil. Você sabe por quê? Né? Existe um porquê desse dia. Você sabe qual é? Vamos descobrir juntos? Vamos embora! A data é uma homenagem ao escritor Hans Christian Andersen, que nasceu na Dinamarca exatamente neste dia. Aqui no Brasil, a data é comemorada dia 18 de abril. O primeiro contato com o livro é fascinante. Os olhos acompanham tudo. Na escola, a leitura é diversão na certa, não importa a idade. Como coloca quem faz? Isso! A importância da leitura nessa faixa etária já ajuda assim, no desenvolvimento, né, da criatividade, da imaginação, no conhecimento mesmo de mundo, né? Além de também desenvolver a parte oral deles, verbal, amplia muito o vocabulário deles. Né? Então, assim, é muito importante trabalhar essas horas de história com eles, depois saber o que foi trabalhado. Né? Então, são livros, assim, para os pequenos trabalhado, explorado muito as cores, as formas, os animais, coisa bem assim da faixa etária que eles estão conhecendo mesmo. Né? São diversas histórias, cores e figuras. Tudo bem atrativo e cada um se detém no que mais gosta. O leão, o ratinho, só isso. Você gostou? Uhum. O livro infantil é uma obra escrita, ilustrada ou não, muito apreciada pelas crianças. Geralmente as histórias são inspiradas em tradições folclóricas, contos ou cantigas. Mas existe também aqueles livros que têm o objetivo de evangelizar os pequenos. Daí, a criatividade é muito grande. Este aqui, por exemplo, além das figuras, traz um deboche que estimula ainda mais a imaginação das crianças. A editora Canção Nova também trabalha com livros infantis. Destacamos aqui a Via Sacra para as crianças, uma forma diferenciada de contar a paixão de Cristo para os pequenos. Se reunindo, rezando, surgiu então essa inspiração de escrever a oração da Via Sacra para crianças, numa linguagem mais simples, para que a criança possa entender o mistério da morte e ressurreição de Jesus. E com as ilustrações, com os desenhos. Até a gente fez questão de não colocar as figuras assim tão fortes, sangrando muito. A gente colocou bem discreto, né? Para a criança poder experimentar mesmo o amor de Jesus. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje no nosso Manhã Viva, porque a Canção Nova também tem essa preocupação, né, de formar as crianças através da leitura, né? Todos nós somos formados assim, não é? E a gente também tem esse trabalho infanto-juvenil com as crianças, enfim, aqui na Canção Nova, para ajudar também a leitura e a espiritualidade das nossas crianças. Hoje nós vamos conversar com a Ana Cristina Capucci e a Adelita Furlani, que já estão aqui no programa. Bom dia, Ana. Adelita. Seja bem-vinda, viu? Bom dia. Deus abençoe. Bom dia, Adelita. Bom dia. Uma alegria recebê-las. Obrigada. A Adelita tem muitos anos, né, Adelita, que está nesse trabalho, graças a Deus, né? Desde quando eu cheguei aqui na Canção Nova, você já estava desempenhando esse trabalho com as crianças, não é isso? O primeiro livro que eu escrevi para criança foi em 92. Foi, a Turma da Auréola, que era um gibizinho assim, interativo, um livro pequenininho, com a história de São Francisco e a sua turminha. Daí tinha a Clarinha, o Bosquinho, fiz um... E eu lembro até hoje, o dia que ficou pronto, o Eto fez uma surpresa para mim. Chamou lá e tinha uma coisa super legal para me mostrar, e eu cheguei, era o livro, né? Então foi na verdade, o Eto sempre foi um grande incentivador do trabalho infanto-juvenil, assim, motivador, né? Quase que um padrinho do nosso trabalho. Que graças a Deus, né, começou aí com esses livros e hoje a gente tem se esforçado, não é isso, Ana? Bom dia. Bom dia. Para que isso continue acontecendo na vida das nossas crianças. E olha, eu posso adiantar, né? A Ana está à frente, ela sabe até mais do que eu, porque ela é responsável pelos produtos. Mas nós estamos trabalhando em livros muito bonitos, como há muito tempo a gente não fazia, né? Assim,
A gente vai ter uma revolução aí. Nossa, de novos legal. livros infantis, todos interativos. É isso mesmo, nós estamos com um projeto de 13 livros, começando desde o bebê, né, que é aquele livro de banho, que os pais usam com as crianças para brincar na hora do banho, até a idade de pré-adolescentes. Então são 13 livros, a gente está cercando aí todas as faixas etárias, são livros pedagógicos, livros que educam e ao mesmo tempo evangelizam, né? Unindo a evangelização à educação. Então assim, é um projeto lindo, nós estamos trabalhando já, os livros já estão sendo escritos, já estão sendo desenhados, diagramados nesse processo, né? Para oferecer às crianças. Eu escrevi 2. Pode Posso falar? contar? Ela está super empolgada com esse projeto. E a gente também, viu, Adelita? Pode ter certeza. Ele é 3D, então a criança vai ter que usar o óculos, porque as figuras saltam, é super bacana, assim. E chama Guerreiros... Nossa, fugiu. Heróis, Guerreiros e Outros Santos. É voltado para menino. Aventureiros, Guerreiros e Outros Santos. E o outro livro é voltado para meninas e chama Lindas e Santas. Aí tem a história de várias meninas que foram santas, fala de moda, de comportamento. É bem interessante assim, porque eu alinhei vários temas interessantes para as meninas com a vida de santas adolescentes. Então, e é com stickers, esse não é 3D. Qual que é a importância da gente estimular as nossas crianças, né? Porque a gente percebe assim, eu estou falando por mim, tá? Não estou falando sobre dados nenhum, estou falando pela minha experiência. Eu percebo que antigamente, né, existia essa tradição, não sei, ou essa cultura dos pais pegarem os livros e ir até as camas das crianças, né? Eu vivenciei muito isso, de ler a história, né? De contar, e a criança adormecer ali, escutando o pai ou a mãe ler, né? Hoje, com essa vida moderna, com esse corre-corre, as crianças já estão indo para o computador, cada dia mais cedo, né? Muita crianças criança tão dorme novinhas. com TV a cabo, né? Não dorme na sala, não dorme mais nem na cama e com a TV a cabo. Daí a mãe leva dormindo. Então, qual que é a importância, né, dessa estimulação aos nossos pequenos? O hábito da leitura, ele abre os horizontes, né? Eu posso falar isso por mim. Quando eu era criança, quando eu descobri a leitura, o universo, o mundo da leitura, eu passei a conhecer um mundo muito maior do que aquele quadradinho que eu vivia, né? Você fica mais criativo, mais versátil, você vê horizontes diferentes, então te faz crescer muito como pessoa. E é uma coisa que você tem que começar mesmo do berço, porque, como ela falou, com o livrinho do banho. O livro não é só o brinquedo, o livro também tem que estar na mão da criança para que ela manuseie, para que ela cheire, para que ela folheie. Isso tudo vai desenvolvendo nela o hábito da leitura. Criando essa intimidade. Mas a leitura é um meio, né? Porque assim, ingenuamente alguns pais pensam, não, pega um livro lá, conta a história de um bruxo, né? Do vampiro. Não, é hábito da leitura, que ótimo, tá lendo um livro dessa grossura. Mas o que está levando para dentro daquela criança? Que é um meio de informação. Então, quando você desenvolve no seu filho o hábito da leitura, você também tem que desenvolver nele o senso crítico e que nem todo livro é bom, né? Ela vai ter que saber escolher o que faz bem e o que não faz. Porque você não pode só incentivar a ler e ler tudo que aparece, porque hoje existe muita moda com relação a livros, a leitura, e muitos livros mais destroem do que constroem, né? Agora, Ana, como a gente criar isso, né? Esse gosto de leitura nas nossas crianças, principalmente na era da internet. Não que não seja bom ler também, né? Os livros hoje que a gente consegue pela internet, enfim. Mas de ter o livro nas mãos, né? Desse contato íntimo. Como fazer isso, né? Como despertar esse gosto de leitura dos nossos filhos? Então, a primeira coisa, eu vejo assim, que é o exemplo dos pais, né? Que assim, a criança que vê o pai e a mãe com o livro na mão vai se interessar de também estar lendo.
Então, uma das coisas que eu vejo que é importante é isso, o pai e a mãe estimular a criança, né? Da criança começar desde a primeira fase, igual lá no banho, já ter um livro, de colocar livros no meio dos brinquedos das crianças, né? Muitas vezes o pai se preocupa de dar um brinquedo super caro ou que saiu agora, né? E esquece de oferecer um livro, de colocar um livro lá no meio dos brinquedos, para as crianças poderem estar se familiarizando, né, com o livro, estar querendo ouvir aquela história ou contar aquela história. A criança gosta muito de repetição, né? Então várias vezes ela pede para contar a história. Então, assim, dos pais estarem atentos a isso. Agora, me chegou aqui às mãos um dos livros da Adelita, né, Na Trilha de um Vencedor. É uma maneira, né, bem didática para contar a vida de um grande homem de Deus, que é o nosso Papa, né, João Paulo II, contando a história dele, né? É muito legal, porque aqui, olha, a Adelita, né, tem bastante ilustração, enfim, e vai contando toda a história do Papa, né? Eu pesquisei 2 anos para fazer esse livro. E tem toda a história dele, de menino, até o dia da primeira missa, né, depois da ordenação sacerdotal. E eu pesquisei nos escritos dos amigos, os escritos do próprio Papa João Paulo II, li vários livros e adaptei isso numa linguagem infanto-juvenil. É um livro voltado para uma criança de 9, 10 anos, ele é voltado para o público pré-adolescente. E o objetivo desse livro é levar o pré-adolescente a valorizar a própria vida, porque João Paulo II viveu nas piores condições, né? Os seus professores foram presos, os seus amigos foram presos e mortos porque eram judeus, que ele jogava bola, que ele cresceu junto. Ele perdeu tudo com a guerra, foi escravizado e ele não perdeu o seu amor à vida e a sua capacidade de amar. Então, eu quis mostrar com esse livro que se você não tem o tênis da moda, de marca, a sua vida não acabou. Você não conseguiu... É porque chega uma certa idade, né, Adelita, de uma fase de uma criança, que essas coisas passam a ser importantes para elas. Elas vezes... começam a ver nos amigos e querem também, né, adquirir. E se o pai não está ali para dar essa formação, a criança se sente inferiorizada até. E assim, a visão de um mundo muito maior, da importância da sua vida, de que você pode mudar o mundo, você pode fazer algo de muito bom. João Paulo II o tempo todo passou através dos seus escritos, mas foi fruto de uma vivência. Então eu fiz uma relação. Cada pedacinho da história da infância, adolescência e juventude dele, eu coloquei uma frase, um pensamento em que ele se referiu aos jovens ou às crianças que diz respeito àquilo que ele viveu. Então é uma maneira de perpetuar esse ministério de João Paulo II junto às crianças. Então, para mim, é o meu melhor trabalho. E está bem lindo mesmo, né? Bem ilustrativo. Eu acho que, né, as crianças gostam disso também, né? De ver as gravuras. Aqui, olha que legal isso daqui, né? E é algo que principalmente os meninos gostam bastante, né? João Paulo II aqui próximo de uma bola, né? Então entra bem dentro do mundo das crianças. As fotos é o pai e o menino mesmo. Uhum. João Paulo II menino. Eu fiz toda uma pesquisa também das pessoas que viveram com ele, os amigos. Tinha muita foto de época, né? Então só colori e transformei em ilustração, mas são fotos. Os personagens são reais. E é muito legal isso, né? Deus tem abençoado muito o trabalho de vocês, com certeza. A Adelita aqui, né, ela é toda, Deus, né, a encheu de dons, né, além de ser escritora, ela também faz os desenhos de ilustração, enfim, é um sucesso a Adelita, né? Mas vamos falar um pouquinho também sobre a importância dessa leitura lúdica, né, que começa aí e que, infelizmente, muitas coisas, né, são aproveitadas nessa época para jogar também na cabeça das nossas crianças. A gente vai vendo isso, né, nos próprios desenhos animados, né, que você vai assistir com a sua criança e fala, meu Deus, né, que é isso? No meio de coisas inofensivas, né, a gente sabe que existe um marketing para valer também, para trabalhar a cabeça das nossas crianças, né? Como que a gente, né, os pais, os educadores, como lidar com tudo isso no dia de hoje? Você tem que oferecer... você precisa levar a criança a chegar ela mesma à conclusão de que aquilo não é bom. Por exemplo, você não pode chegar e simplesmente não leia isso. Eu não quero que você leia isso. Você tem que dar o porquê. Senta junto, pega o livro. Olha, meu filho, isso aqui, vamos ler isso. Ó, esse pedaço aqui, dá uma lida antes.
diz da nossa, eu estou pegando a nossa revista que é maravilhosa, não tem nada a ver, mas que é também um presente de Deus para as nossas crianças. Mas quando você pega um livro infantil, um livro para adolescente, para jovens, e você não quer que seu filho leia, você precisa sentar com ele, passar com ele. Filho, essa parte aqui desse livro está dizendo daquilo que você acredita? Isso aqui, por exemplo, está ensinando uma doutrina diferente daquela que a gente tem da nossa fé. Está ensinando que a matar, a roubar, isso diz da gente. Dos nossos valores. Dos nossos valores. Então, a criança adolescente, ele vai ficar chateado porque no fundo ele queria ler, porque os amigos leem, mas ele vai ele vai dizer, não, tem razão, mãe, não diz da gente. Mas você tem que levar ele a tomar a decisão ele mesmo, que aquilo não é bom para ele. Porque só dizer não leia, depois é muito difícil para ele aguentar isso lá fora, né? Não ter uma posição dele. E oferecer o que é bom. Tipo assim, você não pode sair dizendo que tudo não presta. Você tem que ver se não presta mesmo e se de algumas coisas você não pode tirar alguma coisa boa, entendeu? Porque você também não pode criar ele completamente alienado do mundo dos amigos dele. Uhum. Então, e dar opções boas. Então, qual é o tipo de leitura que está interessando ele? Por exemplo, meu filho quis um livro de presente agora, com 11 anos de aniversário. A gente foi na livraria, a gente ficou um tempão para achar. Aí ele achou um que tinha arma medieval, aquelas coisas assim. Mas a gente viu que a história tinha uma moral, um fundo moral boa, né? Então você tem que se infiltrar no meio. Você não pode dizer que algo não é bom se você não souber se não é bom mesmo. Você tem que ter um porquê muito bem definido, uma posição segura, ser tranquilo, falar tranquilamente, sentar e conversar, não ir gritando, mandando, impondo. Principalmente nessa idade do pré-adolescente, ele tem que concluir que não é bom. Você vai manipulando a opinião dele de acordo com os seus valores, mas você precisa que ele conclua. Eu realmente não posso ler esse livro não diz de mim. E o porquê que não diz, né? Para que quando for abordado, a criança também sabe se expor e dizer, olha, eu não vou ler, eu não vou fazer por causa disso, né? Por aquilo que eu acredito. É formar mesmo, né? Um senso crítico e de opinião na sua criança. Agora, vamos falar desse projeto, né? Para quando que vai sair esses livros, Ana, que vocês já chegaram aqui contando, com tanto entusiasmo, esses 13 livros? 13 livros. Quando que sai? Quando que vai chegar até nós? Como é que é isso? Então, os primeiros, a gente vai trabalhar na Bienal do Livro, né, em agosto. A gente vai expor esse material no Rio de Janeiro. Então, assim, a expectativa é grande, a gente está trabalhando bastante. Os livros ficaram lindos, porque são livros pedagógicos, são livros lúdicos, que a criança vai poder ler, aprender, né? Então, assim, a gente está na maior expectativa com relação a isso. Então, o lançamento vai ser lá para agosto, é isso? Isso. Vai ser em agosto, na Bienal do Livro do Rio de Janeiro. Então, a partir daí... A Canção Nova provavelmente já vai estar disponível os livros. Agosto, vamos ter que esperar até agosto, viu, gente? Mas, enquanto isso, tem muitos outros livros, né? Até quero parabenizar aí a nossa editora, vocês, enfim. Porque são tantos lançamentos aqui dentro da Canção Nova que a gente sabe, né? Que alguém fez e, de repente, a gente nem sabe quem foi exatamente, porque são tantas pessoas, graças a Deus, né? Que Deus tem ministeriado, que Deus tem abençoado para que os materiais cheguem na nossa mão. Eu fiquei assim, muito feliz, né, com essa coleção das princesas, né, dos livros das princesas, que as minhas filhas já estão lendo, porque a gente vê tanto falar em princesas e princesa, e é uma época, né, que essa criança aí de 3 anos, 4, amam princesas, né? E por que não dizer das nossas princesas da Bíblia? Então, olha, parabéns, estou adorando demais, né? Minha filha Mariana, ela já quer ser uma das princesas, né? Ah, mãe, eu quero ser a princesa Sara. Então, é legal isso também, mostrar, né? Evangelizar as nossas crianças de uma maneira também que chega no mundinho delas, né? Naquilo que elas estão vivendo, né? Experimentando na sua fase, né? Aí de criança. Gente, olha, muito obrigada pela participação de vocês, parabéns, viu? Esse livro
está disponível, o livro do João Paulo II, essa história linda aí. Você pode ligar, lembrando que adquirindo você ajuda o projeto da M Almas, 12-3186-2600. Faça seu pedido ainda hoje, dê livros de presente para que elas possam, né, ler e se encantar por essa história deste homem que encantou o mundo, tá certo? Meninas, obrigada, parabéns, viu? Já estou ansiosa para chegar a agosto. Beijos, viu?